pessoal, eu sou a Rafa e a gente vai começar mais uma edição do nosso Hard, que é uma nossa editorial aqui, né, onde a gente traz as histórias da galera que conseguiu uma oportunidade através da DIO, que fez uma transição de carreira, conseguiu uma nova oportunidade ou conseguiu a sua primeira oportunidade aí de trabalho na área de tecnologia também. São pessoas que tiveram suas vidas transformadas com o apoio da DIO e a gente traz essas histórias justamente para inspirar vocês e motivar vocês aí na carreira de vocês, na busca de vocês por entrar nesse mercado tech, né? E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que ela fez uma transição de carreira e ela vai contar um pouco pra gente de como foi essa transição de carreira, de quais os desafios que ela encontrou aí no meio do caminho. E eu já quero chamar a Carla aqui para falar com a gente, já se apresentar. Então, Carla, fica à vontade, conta pra gente aí quem você é, o que você faz atualmente e já vamos iniciar aí esse bate-papo. Olá, meu nome é Carla. Hoje eu sou estagiária da Avanade, faço Full Stack na Avanade como estagiária. Após 12 anos de fisioterapia, decidi fazer uma transição de carreira e estou totalmente satisfeita na área de tecnologia. Que bacana, Carla. Muito obrigada, viu, por você topar participar aqui com a gente. Eu vi um pouquinho ali da sua história, né, que você compartilhou, contou para nós, e eu já fiquei, gente, quero saber muito mais sobre a história da Carla, então eu já quero que você comece contando pra gente. Depois, né, assim, você passou muitos anos trabalhando como fisioterapeuta. Como foi? O que te fez, né? O que te fez mudar na área depois de tantos anos? Mas conta um pouco pra gente sobre como era essa sua carreira antes da tecnologia. Eu sempre trabalhei em hospital, desde que eu me formei até meus últimos dias em fisioterapia, sempre trabalhei em hospital. Então, sempre foi muito corrida, era sempre 2, 3 hospitais que eu trabalhava, nunca trabalhei em um hospital só. E aí, no meio da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, já vinha bem desgostosa da área. Por questão de que eu sou muito família, então já vinha correndo muito, tipo, final de semana, Páscoa, Natal, Ano Novo, enfim, datas comemorativas, caiu no plantão, tem que trabalhar. E aí eu fui perdendo muito esse laço familiar, e aí na pandemia isso me foi um choque, assim, porque eu passei muito tempo afastada da minha família no geral, porque era linha de frente, eu trabalhava em UTI, e aí, por estar em UTI, na linha de frente, eu fui totalmente afastada da minha família, e isso aí foi o caos, assim, para mim, para minha cabeça. E aí foi o pontapé inicial que eu precisava, assim, foi o empurrão, como eu digo, que eu precisava para tomar a frente mesmo de ir para a tecnologia. E por que tecnologia? Todo o meu nicho de amigos são da área de tecnologia, meus irmãos, minha esposa é da área, e eu sempre ficava muito curiosa, assim, de tipo, como é que isso faz sentido? Por que isso aqui funciona? O que é que está acontecendo aqui por trás? E aí, sempre na pandemia, como a gente vinha conversando, todo mundo, por que tu não tenta? Por que tu não começa estudando aqui, estudando lógica? E aí me apresentaram o Guanabara, me apresentaram a DIO, e eu comecei a estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, despretensiosamente. Eu fiz, isso não vai ser para mim nunca, isso aqui é muito difícil, não vou ter tempo. E aí comecei a estudar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e aí fui deixando um hospital aqui, um hospital ali, para ter mais tempo para estudar. E até então que eu realmente botei assim, não, é isso que eu quero para mim. E aí fui em frente, assim, botei a cara no livro, realmente assim, no computador e vamos estudar. E aí realmente deu certo. Que bom, e realmente você teve um super empurrão, né? Porque assim, primeiro, foi um período desafiador pro mundo, assim, para você com certeza foi muito pior, porque como você comentou, você estava na linha de frente, e aí essa super motivação que era estar perto da sua família, eu tenho certeza que não foi muito fácil, porque você teve que abrir mão até de renda, porque como você comentou, né, você teve que sair de um hospital, de outro hospital, então isso com certeza gerou um impacto financeiro também na sua casa, com a sua família. Como foi para você esse começo, né? Você já comentou que teve alguns desafios, que foi um pouco difícil, mas assim, como foi esse começo em tecnologia, né? Como você se viu se dividindo ali entre manter a sua carreira em fisioterapia e começar essa transição para tecnologia? Como foi conciliar tudo isso para você? No começo foi bem pesado, assim, porque eu precisava bastante estudar, e como eu era da área de saúde, né? É nada com nada, assim. Lógica de programação, o que é isso?
E aí, no começo, era tipo, nas poucas horas vagas, era tipo, sentar realmente para estudar. E aí foi, o grande desafio era tipo, o pouco tempo que eu tinha quando eu chegava do plantão, que eu dava muito plantão noturno, era tipo, conseguir me manter acordada para conseguir estudar. Esse aí foi o maior caos. E o pilar, assim, financeiro, que mexeu bastante, né? Como eu precisei ir deixando os hospitais aos poucos, eu tive muita ajuda da minha família, assim, a minha família ajudou bastante nessa questão, de quando eu decidi parar um pouquinho, um hospital aqui, um hospital ali, a família ajudou muito, assim, nesse sonho, de realizar. Família é sensacional, né, gente? Família é tudo da nossa vida, a gente tem que dar sempre valor à nossa família e prioridade, gente. Sou dessa opinião, pelo menos. Mas, Carla, você teve algumas reprovações ali no meio do seu caminho, né? Essa oportunidade na Vanad não foi a primeira tentativa que você teve. Como você se manteve firme, né, diante dessas reprovações e focada ali em alcançar essa transição de carreira, em alcançar essa primeira oportunidade em tecnologia? Levei muitos nãos, né, mesmo, assim, foram inúmeros. E o que me deixou mais firme, assim, de seguir, buscando realmente o sim, é que na primeira minha oportunidade em fisioterapia também foi bastante difícil. Eu me formei em meio de janeiro ali, e aí só consegui a vaga em fisioterapia perto de junho. Então, assim, na minha cabeça estava, vai dar certo. Um dia essa vaga tem que chegar. Então, tipo, cada não era tipo, hoje não vai dar para estudar, porque, tipo, eu ficava muito, muito, muito para baixo. Mas aí no outro dia, tipo, vamos, hoje é um novo dia. Tudo bem, ontem passou, hoje bora. E aí foi exatamente, era um degrauzinho por dia, assim. Foi, tipo, na constância mesmo, não desistir nunca. Murro em ponta de faca até dar certo. Perfeito. E aí, como foi para você receber a notícia de que você tinha sido aprovada na Vanad, que a vaga era sua, que você estava contratada? Nossa, eu nem parece que eu nem estava acreditando, assim, foi um sonho surreal, foi eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu recebi o e-mail, que a gente tinha uma reunião, né, na sexta-feira, eu fiquei, meu Deus, o que será que é esse e-mail? Porque assim, era só para marcar uma reunião e aí ia dar o resultado nessa reunião. A gente até então não sabia o que era que ia acontecer nessa reunião. E aí, quando eles disseram, né, que essa reunião era para aprovação, e aí já ia pela questão de contratação, eu fiquei assim, desliguei a câmera e comecei a chorar. Eu fiquei, meu Deus, deu certo! E aí eu comecei a gritar aqui dentro de casa, assim, tipo, meu Deus, eu não acredito que finalmente deu bom. E foi um presentão de Natal, né, que foi no comecinho de dezembro. E Que aí legal. foi um belo presente de Natal. Um belo presente de Natal mesmo. É o famoso milagre de Natal, né? Que todo mundo Exato. comenta. Que legal. E assim, o que mudou na sua vida depois que você entrou no mercado de tecnologia? Qualidade de vida, assim, eu acho que o primordial foi qualidade de vida, conseguir dormir todas as noites em casa, eu acho que para mim foi o maior ganho, porque quando eu dormia no hospital, mesmo o plantão sendo tranquilo, não era uma noite de sono que aí você tem na sua cama. Mesma coisa quando você viaja para um hotel e você volta para casa, não é o mesmo sono. O hotel é super confortável, gente, mas nada melhor do que a minha cama. Exato, exato. Agora imagine isso no hospital, assim, na sua adrenalina de estar trabalhando. Então, assim, de você conseguir dormir na sua casa todas as noites foi essencial. Eu consigo hoje treinar todos os dias antes de começar a trabalhar, eu consigo ter mais tempo em casa, consigo ter meu dia a dia muito mais tranquilo. Hoje eu trabalho 100% home office, então, assim, toda essa logística de não precisar pegar o trânsito, de ter toda a acomodação da minha casa, o conforto, é surreal, assim. É Que só maravilha. vantagens. Que maravilha. E Carla, qual foi o papel da DIO nessa sua trajetória? Desde o início, né, eu precisei bastante da DIO, assim, desde a lógica de programação, assim, desde o comecinho da lógica de programação, eu já vinha estudando pela plataforma, aí peguei um pouco de Java, de .NET, até conhecer o Decolotec, né, que foi pelo programa que eu ingressei na Avanade, e aí participei de alguns bootcamps, de ciências de dados, acho que
se eu não estou enganada, foi pela Unimed, teve o Santander também que eu participei, alguns bootcamps de C Sharps, assim, todos os bootcamps que ia aparecendo eu ia tentando pegar aqui, pegar ali, para ir pegando mais noção, assim, realmente das tecnologias. Que legal. E como que você conheceu o Dil Pro? Porque eu sei que você é assinante hoje, né? Isso. Como você conheceu? O que que te motivou a assinar? O que mais o que mais me motivou a assinar foram o bootcamp de não ter aquele prazo limite ali de tempo, né? Eu consigo fazer o bootcamp após a finalização e também a quantidade de como é que eu posso dizer? A quantidade de conteúdos que tem no Pro. Minha última certificação foi a Z900, pela formação da Microsoft, e eu estudei totalmente pela DIO. Então, das vantagens do Pro é, tipo, ter muito conteúdo, e é um conteúdo bastante rico. Você poder revisitar, né, os conteúdos sem limitação, que legal. E você acredita que o Dil Pro está fazendo diferença aí na sua evolução dentro da Avanade, na sua evolução aí na sua carreira? Sim, sim, bastante. Como eu falei, né, essa certificação da Z900 foi totalmente pelo Pro, assim, foi tirado pelos estudando só na DIO. Que bacana. Antes de assinar, você tinha alguma dúvida? Você tinha algum receio, alguma insegurança? O que que te ajudou ali a tomar essa decisão e confiar de que valia a pena investir no Dil Pro? A minha assim, não é desconfiança, né, mas assim, a minha insegurança em assinar era se ia valer a pena, assim, todo esse investimento, né, se ia ter um retorno bom, porque não adianta só assinar e não ter usufruir, né, Sim. daquele pacote todo, assim, daquele leque que ia ter. Então, o pouco que eu consegui, nos primeiros dias, ver o quanto tinha de conteúdo e o quanto eu consigo hoje em dia colocar na minha vida, assim, eu estou com uma dúvida em Java, estou com uma dúvida em .NET, eu consigo ir ali, eu consigo buscar muito conteúdo, eu consigo buscar muita riqueza, assim, de conteúdo. Então a sua insegurança, na verdade, não era nem se valia a pena assinar o Dil Pro, não. Era mais se você ia conseguir colocar o Dil Pro no seu dia a dia para você estudar, é isso? Isso, exato, exato, exato. Era se eu ia conseguir Entendi. usufruir. Perfeito, Carla. E me diz, quais estratégias você usou para conseguir essa sua oportunidade em tecnologia? Você já falou um pouco aqui dos desafios, né, que você teve, das dificuldades, tanto de coisa que você teve que conciliar para estudar, mas quais estratégias você usou para conseguir, né, essa oportunidade, para traçar e alcançar esse seu crescimento profissional na área, né, se é que você pode compartilhar com a gente, e quais são os seus próximos passos? O que que você pensa para sua carreira em tecnologia? Primeiramente ser efetivada, né, como eu sou estagiária, É eu a preciso meta. muito ser efetivada, mas a minha estratégia foi colocar em prática, assim, colocar muito projeto, fazer mesmo os projetos, porque não adianta só estudar, tecnologia é prática, então, muito, muito, muito projeto prático, eu coloquei para frente, assim mesmo, mão na massa mesmo, lógica de programação na cabeça e linha de código para frente, assim, precisei muito colocar na prática, porque não adianta só saber teoria e não saber a prática, principalmente na tecnologia, porque é uma coisa que muda bastante, então é muito conteúdo para você estudar, mas se você não souber a prática bem aplicada daquele conteúdo, nada vai adiantar. Então, eu precisei bastante da linha de código mesmo, assim, de colocar em prática, eu estudei aqui agora o que é um if, então vamos ali aplicar o que é um if, como é que vai fazer um if, como é um else ali, para que isso funciona, como é que funciona aqui. Então precisei bastante dessas estratégias, assim. E era muito louco, assim, que no começo toda, tipo, sei lá, vou pegar para a direita ou para a esquerda. Então, um if aqui, se eu for para a esquerda, eu vou para tal rua. Então, o else, se eu for para a direita, eu vou para coisa. Então, eu comecei a colocar o dia a dia muito nessas questões, assim. Então, era uma estratégia que eu tinha, era de, tipo, colocar tudo que eu
podia de tecnologia no meu dia a dia, assim. Como todo o meu nicho era muito de tecnologia, então todo mundo meio sabia o que eu estava falando, assim. Eu não falava abobrinha, vamos se dizer. Então todo mundo meio que estava sabendo ali, então todo mundo meio que entrava na onda para conseguir me explicar um pouco, conseguir entrar na onda para conseguir segurar um pouco mais, assim, dos conceitos. Perfeito. Eu até quero aproveitar esse gancho e compartilhar aqui que recentemente a gente teve uma edição do Decola Tech também, e você entrou na Vanad a partir ali de uma edição, né? Uma edição relâmpago do Decola Tech. Nessa última edição, a gente teve 130 contratações do Decola Tech. E eu até quero trazer para o pessoal que, assim, gente, o Decola Tech, vocês não precisam ter experiência na área, porque é um programa de estágio, tá? Mas vocês precisam ter o currículo de vocês preenchido dentro da Talent Match. Rafa, mas se eu não tenho experiência, o que eu vou preencher no meu currículo? Gente, vocês vão colocar os projetos que vocês desenvolveram, vocês vão colocar as informações pessoais de vocês ali de contato, né? Então, um portfólio, que é o GitHub, vão colocar o e-mail, o telefone, vão preencher a formação acadêmica de vocês também, porque para participar de um programa de estágio, vocês precisam estar matriculados numa universidade, fazendo um curso bacharel ou um curso tecnólogo. Então, vocês precisam colocar essas informações dentro da plataforma também e colocar corretamente, tá? Qual curso que vocês fazem, em qual universidade vocês estão, qual é o ano e mês de conclusão daquele curso, tá? E foi assim que a gente encontrou a Carla, porque todas as informações dela estavam preenchidas corretamente lá dentro da Talent Match, o currículo dela estava perfeito, então a gente conseguiu identificar que a Carla tinha concluído ali os bootcamps dentro da plataforma e que ela estava aderente, né, a essa oportunidade de estágio, então ela pôde participar desse processo seletivo. E para finalizar o nosso bate-papo, Carla, eu queria que você trouxesse aqui pra gente, né, se você se sentir à vontade também, fica a seu critério, o que você diria para quem está começando hoje na tecnologia? Qual conselho você daria para quem está cogitando uma transição de carreira e, né, considerando essa transição de carreira aí com o apoio da DIO? É a frase mais clichê, assim, que eu ouvi, que eu dizia, meu Deus, tá. Tipo, depois fica mais fácil, realmente. É tipo, não desista, que depois fica um pouquinho mais fácil. Todo mundo, quando eu comecei, eu ficava, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, não, estudar isso. Como é que eu vou entender? Não consigo nem entender essas linhas de código, né? Depois fica mais fácil, depois fica mais fácil. Eu falei, vai ficar mais fácil quando? E realmente, assim, depois de um tempo fica um pouco mais fácil mesmo. Fica mais fácil de assimilar, fica mais fácil de você conseguir entender o fluxo, conseguir entender um pouquinho mais do que é que tá acontecendo ali. Então, tipo, não desista e siga em frente, assim. É um dia de cabeça baixa, é um dia que deu ruim, mas no outro dia vai dar certo, vai e segue em frente e, tipo, não desista. A área é muito boa, é muito bom trabalhar com tecnologia, trabalhar, mesmo se for no escritório, mas é uma área que abrange bastante, é uma área acolhedora em si, no geral. Tenho muito o que falar, assim, da Avanade. A Avanade é uma empresa surreal, assim, de se trabalhar. É minha primeira oportunidade, né, em tecnologia, mas toda a minha experiência de hospitais em si, a Avanade é fora da caixinha, assim, é surreal de trabalhar. Então, tipo, não desista mesmo e siga em frente. Que legal. E Carla, se fosse para você dar um conselho para si mesma, se fosse para você olhar lá para trás e olhar para aquela Carla que começou essa transição de carreira, a Carla fisioterapeuta, qual conselho você daria para você? Ainda bem que você não desistiu. Perfeito. Maravilha, Carla. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir inspirar muitas pessoas, trouxemos muitos insights aqui também para quem de repente está seguindo o mesmo caminho que você, está numa transição de carreira também, está buscando a primeira oportunidade de estágio, que pode ser na Avanade ou qualquer outra empresa parceira aqui da DIO. E fica à vontade para se despedir da galera e se você quiser acrescentar algo a mais aí, fica à vontade também. É isso, pessoal. Qualquer coisa, podem me procurar aí no LinkedIn, se quiser seguir, tá Carla Gonçalves no LinkedIn. E é isso, qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais. Perfeito. Gente, é isso então. Obrigada pela participação de vocês, obrigada por estarem aqui conosco, né, por assistirem a mais essa história inspiradora. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau. Tchau.